Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Hoje, capítulo 5 do livro A Ciência da Gratidão. E sempre que vocês puderem honrar o autor comprando o livro físico, eu agradeço. O livro é de Dr. Jean Rafael e é um best-seller no Brasil também. Vamos lá no capítulo 5, como aplicar a ferramenta de combate à depressão. Ao chegar em casa, relatei para Mirella o acontecido. E quando eu estava contando a Dr. Smith que a sua ideia melou, botei um café na xícara, fui oferecer a ele e ele tinha partido sem falar tchau, para variar. Mirella franziu a testa. Estranho, seu amigo. E agora você pode me dizer o que farão com essas conversas gravadas? Em breve, meu amor. Amanhã ele vai retornar ao espaço para ler o que vou escrever daqui a pouco. Se puder, vá ao hospital no horário de meu intervalo. E de uma vez por todas vai dar certo. Mirella riu. Disse que iria. Sentia-se intrigada por não ter conhecido o generoso Dr. Smith. As crianças exigiram atenção e pausamos o assunto. O fato é que eu me sentia comprometido com o projeto e disposto a dar o melhor possível. Uma parte de mim desejava entregar o melhor livro ao segmento literário, enquanto outra parte se esforçava para valorizar o tempo de meu supervisor e deixá-lo seguro de que o conteúdo seria agregador. Brinquei com as crianças, jantamos juntos, conversamos e nos divertimos. Em seguida, fui para o meu cantinho escrever o trecho que vem a seguir. Assumindo o cargo máximo no hospital, procurei ser o mais justo possível. Não raro, as decisões geram satisfação a um e insatisfação a outro. Eu não suportava ficar nas reuniões. Fugia, procurava as escapes que gerassem algum alívio. Se forçasse a barra e permanecesse, como tentei fazer em algumas ocasiões daqueles dias complicados, uma agonia tomava conta de mim, seguida de tremores e até sensações de que ia desmaiar a qualquer momento. Ainda pior, em algumas ocasiões pensava que ia morrer. Sabe o que era isso? Eu só não sabia, mas vivenciava a síndrome do pânico. Mirella, como toda grande mulher, intuía alguma coisa bem errada. Vamos para Maceió, amor. Caso aceite se tratar. Tem um médico bom lá, um psiquiatra. A reação foi imediata. Meu amor, não vou visitar nenhum psiquiatra. Não sou doido, viu? Não sou maluco e nem vou tomar aqueles remédios, que você bem sabe quais são. Além disso, não vou abrir a minha vida para um estranho, argumentei, sem saber que lá na frente até escreveria um livro revelando tudo isso. Mas você é médico. Isso deveria ser normal, insistiu Mirella. As crises se intensificaram. As pessoas do convívio profissional voltaram a reclamar e acabei por aceitar. Pedi afastamento do cargo de direção e ingressei num tratamento, com todo o apoio de Mirella no processo. Encarei o estigma, a vergonha de aceitar o tratamento dos diagnósticos de depressão e síndrome do pânico. Entretanto, não aceitei feliz da vida. Lembro bem do que pensei. Não é possível. Que porra vou fazer agora da minha vida? A sensação de morte me rondava. Fiquei um mês na cama, sem sair do quarto. Sobre a cama, em posição fetal. Não queria ver ninguém. Não saía, não interagia, só fazia sobreviver. Chorei tudo o que consegui. Mãe implorava
que eu voltasse a trabalhar, a viver. Mirella estava desesperada, porém demonstrava força. A lembrança de minha dócil avó ajudou a colocar um simbólico chão onde antes só havia um buraco. Em paralelo, agradeço pelo tratamento com o colega Dr. Gerardo, que me mostrou como sair da cama, deixar as lamentações, aceitar o tratamento e mudar. A perspectiva da espiritualidade e do intangível também foram cruciais para deixar o abismo depressivo. Quando voltei, bem melhor, fui medicar no programa Saúde da Família, conhecido como PSF, especificamente numa região rural, longe do ambiente hospitalar. Em contato com o ar puro, a simplicidade da vida no campo e sua natureza exuberante, dediquei-me à medicina com um esforço de cura ainda maior. A cada paciente que ajudava, também me ajudava a cicatrizar a saúde mental. Me sentia grato pela chance de sair do quarto, cumprir a missão de minha vida e ajudar a salvar vidas. Recebia carinho dos pacientes como uma jovem senhora de 100 anos, que sempre me abraçava e me chamava de anjo. Dizia que por muito tempo um médico não pegava em sua mão, não a examinava ou conversava sobre a vida. Foram 4 anos nessa comunidade que amplificaram a perspectiva da gratidão e de muitas maneiras me impulsionou a ver a medicina com outros olhares. Foram 2 anos de tratamento psicoterápico, além do acompanhamento. Fechei todas as portas que a depressão e a síndrome do pânico tentavam arrombar diariamente. Nunca houve um momento repentino em que decidi desistir. Eis a dica que considero mais relevante a quem passa por isso ou tem um familiar que enfrenta doenças da mente. Não procure as curas instantâneas. Aceite as mãos estendidas pela família. A química oferecida pela ciência através dos remédios e acompanhamento dos profissionais. Além disso, permita-se sentir a gratidão de si para si, todos os dias. A cada progresso íntimo, a cada pequeno passo, a cada abraço recebido pela família, a cada incentivo dos amigos, a meditação e o yoga são técnicas que recomendo, porque geraram outro mecanismo de ajuda no combate aos males da mente e ajudaram a sentir a respiração como deve ser sentida, de maneira fluida e suave. Pessoas deprimidas tendem a respirar curtinho, o que prejudica a oxigenação do cérebro, aumenta os níveis de cortisol e facilita as respostas do estresse. A medicina avança, mas não põe fim às coisas simples como saber respirar. Do ponto de vista farmacológico, precisei de antidepressivos e benzodiazepínicos. No entanto, sem aprender a controlar o fluxo respiratório, não teria encontrado a cura. Não tivesse aprendido a agradecer, ainda estaria a lamentar, me apiedar e me diminuir. Em teoria, ter, sentir e demonstrar gratidão por aqueles que fizeram parte do tratamento é tão óbvio que não precisaria ser recomendado. Mas, como os males da mente retiram a naturalidade das coisas e dos sentimentos, e o meu dever de autor médico é recomendá-la. Por amor, Mirella encarou comigo todas as fases do processo, do auge da doença à rotina de reestabelecimento. Metaforicamente, conheceu o inferno da doença ao me ver em posição fetal sobre a cama, por 1 mês, sem querer sair ou interagir com as pessoas. Viu de perto o purgatório da luz que abrilhantava o fim do túnel, o que duraria 2 anos ao testemunhar o momento em que, afinal, cheguei em casa relatando que
e iniciaria uma pós-graduação com aquele que até um tempo atrás preferia passar longe, Dr. Gerardo. Mais uma vez, a vida pregaria uma peça. Em pouco tempo, ministraria aulas nessa mesma pós-graduação em cuidados com o emocional. Por isso, recomendo aos que passam neste momento por dificuldades, acredite em sua força interior e se ligue ao sábio que existe em seu coração para atingir voos muito mais altos que possa imaginar. Felizmente, depois de tantas provações, Mirella teve a chance de assistir à cura do Mo, como ela me trata, a cura daquele que ela escolheu como marido, enquanto estava mentalmente saudável, o que resulta em outra reflexão de cura importante. Recusar ajuda ou suprimir a gratidão enquanto encara o processo de depressão e ainda assim desejar a cura equivale a enxugar o gelo, com a diferença de que nesse caso o que se enxuga é a angústia sem fim. Enquanto eu me tratava, Mirella também decidiu encarar uma terapia. Acabou aproveitando para resolver pequenas questões e ganhou força para me ajudar ainda mais. Na outra ponta social, a vida seguia o seu curso, e se as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, nada mais natural do que surgimento de rumores enquanto eu me tratava. O cara era diretor do hospital e a malucou? Dizem que nem fala mais coisa com coisa? Dr. Jean? Ih, aquele tá doido. Internado no ITA 2? Oxe, o bichinho teve depressão que afundou? Estamos torcendo para que ele melhore. Pegava no pé de todo mundo quase quando estava por cima. É bom que ele se lasque mesmo. Esses eram os comentários. Entre fatos e boatos, opiniões divididas, torcida contra e a favor, se passaram os dias de meu tratamento. É claro que a extensão da gratidão alcança a família, não alcança só a família. Mirella, durante a fase de melhora e quando voltei a clinicar na área rural, a presença da família foi crucial para sanar o medo da morte, que me acompanhou por todo o período depressivo. Com um tratamento bem sucedido, aproveitei as horas vagas daqueles tenebrosos dias para estudar e me entender. Comecei a procurar algo como um caminho do meio, que facilitasse a cicatrização do processo de cura. Nesses tempos de estudo, se encaixava a lembrança dos momentos no departamento médico do clube de futebol, Asa de Arapiraca, que naquele momento disputava a Série B do campeonato. Fui convidado a assumir o departamento médico do clube, um dos momentos mais difíceis do enfrentamento à síndrome do pânico, que fez eu vasculhar o íntimo e, em seguida, compartilhar meus tremores com o psiquiatra. Porra, como é que eu vou entrar num campo de futebol com milhares de pessoas? E se eu cair enquanto estiver atendendo um jogador? A resposta indiscutível do psiquiatra colocou fim aos receios infundados. Se você cair, morra. A gente vai lá. O pessoal vai te enterrar. Vai ser uma morte fantástica. Vai virar notícia nacional. Nem todo mundo tem direito a uma morte como essa. Por mais cruel que possa parecer a resposta do profissional, ele me conhecia. Atuava no território seguro do tratamento e sabia como me chamar à responsabilidade, ainda de forma dolorosa. Na ocasião, o autoconhecimento se mostrava uma busca. Aprendia tudo o que dava conta de aprender com os mestres da motivação, que se destacavam muito mundo afora e no Brasil. Caprichosa, que é a vida, não tardou para me apresentar um novo integrante do desafio, eu, que trazia
um histórico psicológico, uma busca por escapes com o álcool que esteve presente em minha vida antes, durante e o início do casamento. Agora me defrontava com um atleta do clube que lutava exatamente contra o alcoolismo. O jogador havia passado por vários clubes e o problema com o álcool provavelmente acabaria com sua carreira. Aprontava, endoidava, atrasava no treino, mas era um excelente jogador que despertava a simpatia de vários treinadores famosos. Com uma genética que se assemelhava de um animal em estado de caça, sempre alerta, pronto para o combate, o cara tomava uma cachaça danada e no outro dia entrava em campo e destruía, como se não tivesse bebido. Como pode? No entanto, se o álcool não atrapalhava seu desempenho no campo, fora dele os problemas se avolumavam. O clube resolveu dispensá-lo. Sua esposa telefonou, pediu ajuda, uma nova chance, um apoio para levar o marido de volta aos gramados. Pediu aos colegas diretores para desenvolver um projeto de mudança de vida para o atleta, que comprou a ideia. Consistia em acompanhar para visitar os enfermos, vítimas de acidentes automobilísticos, buscar auxílio no campo religioso e familiar, dar palestra nas escolas. A experiência foi um sucesso e, enquanto ajudava o rapaz, terapeuticamente, eu me ajudava. Cauterizava qualquer resquício das minhas feridas por lembrar do tempo em que busquei no álcool e na farra os escapes da vida. O atleta se dedicou e abandonou o vício do álcool. Naquele período, a Asa de Arapiraca decolou na Série B com a ajuda importante desse atleta e o rapaz foi contratado para um time árabe. Dubai passou a ser a sua nova morada, de um cara cujo futuro, avaliado pelo presente do alcoolismo, se mostraria indefinido, nebuloso, imprevisível. Inclusive, uma das maiores emissoras de televisão do país providenciou uma longa matéria relatando a luta do atleta, a disposição para lutar, vencer o alcoolismo e triunfar, dando a volta por cima. Sou grato pelo êxito do rapaz. O sucesso dele é sinal de que a questão quântica estava funcionando bem, como se a vida dissesse: ajude e será ajudado, cure e será curado. Achei tão boa a experiência de ajudar alguém com problemas que não se resolvem do dia para a noite que resolvi engrenar e ajudar outros sempre que possível. Durante a minha gestão no departamento médico, vi muitos atletas migrarem para grandes times e fiz muitos amigos no ASA, pelo Brasil afora. De certo modo, nas peneiras do clube, eu via um pouco de mim, do garoto que amava futebol e foi viver carreira noutra área. Fiz o possível para ajudar os meninos e assim passaram aqueles dias que exercia a medicina na área esportiva. De volta ao exercício da medicina, na fazenda, ao passo em que me recuperava dos 2 anos de revés neurológico, um dia vi uma cena comovente. 2 meninos jogavam futebol e no lugar de uma bola usavam um coco, com toda a dureza que se possa imaginar. Aquilo me tocou profundamente a alma. Chamei aquelas crianças, convidei outras e juntamos um grupo de meninos. No dia seguinte, levei umas bolas, fui mais cedo do que de costume para entregá-los. Completei o futebol com palestras motivacionais para os garotos, usando o futebol como plano de fundo para ensinar aos meninos assuntos como concentração, trabalho em grupo, construção, foco, futuro, espírito de equipe e, é claro, gratidão. O projeto ganhou força e a notícia se espalhou. Foram se juntando mais e mais meninos que vinham cada vez de mais longe, cumprindo jornada de 10 quilômetros para fazer parte daquele grupo que se reunia com simplicidade no meio da rua,
de barro usando como campo. Não tínhamos um equipamento profissional de treino físico. Tudo fazia parte de um conjunto improvisado, das garrafas de plástico cheias de areia que viravam o golzinho do treinador aos canos de PVC usado como barras de exercício. Foram 5 anos de um projeto marcado por muita inclusão, palestras, carinho e gratidão, com expressivos e positivos resultados. Enquanto isso, a vida iria mais uma vez preparar um desses seus atos. Depois do pânico, jamais havia passado por minha cabeça trabalhar novamente naquele hospital que marcou os tempos da doença. Em breve, teria que retornar ao hospital. Tanto o exemplo do jogador profissional envolvido com álcool, como o exemplo da garotada que viajava muitos quilômetros para aprender conceitos de socialização e espírito de equipe, demonstravam o peso positivo da gratidão. A sensação adivinha dessas experiências aponta que, sem agradecer por tudo que se vive, de bom ou ruim, auspicioso ou nocivo, agregador ou excludente, as chances de amadurecer, vencer, ascender e evoluir se tornam nulas, raras ou, no mínimo, morosas. No caminho inverso, a incapacidade de sentir bem com o ato de vivenciar a ingratidão íntima ou alheia, de si para si ou de si para os outros, abre uma porta larga para os processos depressivos. E para comprovar essa afirmação, a lógica é simples. A depressão e a ingratidão são incompatíveis. Ou uma está presente no cérebro ou a outra. Facultada a incompatibilidade, faz-se natural imaginar e, quem sabe, até afirmar que os deprimidos são temporariamente incapazes de agradecer por tudo o que fizeram de bom nesta vida, ou de agradecer aos que contribuíram, técnica que poderia funcionar como parte do processo de cura, procedida pela ciência e pelos fármacos. Na mesma linha, quem sente gratidão pela vida que tem levado, pelos erros e acertos, por aqueles que ama, pelo emprego que possui ou por ter chegado até ali, não se consegue pensar em tristeza profunda. No máximo, pode ter um contato com a energia da tristeza, sem acessar a depressão e os males afins. Assim penso. Não é uma afirmação à prova de falhas, nem pretendo demonstrar que o meu ponto de vista supera o de tantos outros autores que se dedicam ao tema. Se eu conseguir gerar ao leitor mais uma maneira de enxergar a gratidão contra a depressão, o propósito da obra foi alcançado. Olhei para o relógio e me assustei com os ponteiros que apontavam o avanço da madrugada. Foi então que me senti pleno outra vez. Escrever a respeito da gratidão me gera tanto prazer que não consigo ver a velocidade do tempo. Quando percebo, fiquei horas investigando as perspectivas filosóficas, científicas, subjetivas e pragmáticas do tema. Contudo, precisava acordar cedo, porque a vida continuava e tinha cirurgia marcada na manhã seguinte. Fui dormir e, quando cheguei ao quarto, Mirella descansava em sono profundo. Levei um tempinho para conciliar o sono e, tão grato que sentia pela chance de gerar soluções aos que enfrentam a depressão, o pânico e outras doenças da mente. Acordei disposto e parti para o trabalho. Atendi vários pacientes e à tarde Dr. Smith chegou, seguindo o costume. Nem se preocupou em dizer boa tarde. Era um homem objetivo demais para esses detalhes. Em suas mãos, um vaso de orquídea queixuda, também conhecida como sapatinho. Doutor Jean, vem para cá com a intuição de que o senhor andou preparando um material interessante. Permita-me ler.
disse o bom doutor ao mesmo tempo em que me entregava um vaso. Essa orquídea é para Mirella. Ela está a caminho daqui, correto? Acho que sim, Dr. Smith. Não precisava se incomodar, meu amigo. Presente não é incômodo. O que me incomoda é ver uma boa orquídea com sede. As flores de cultura no Brasil parecem não cuidar bem desses tesouros. Coloque a água na pobrezinha, por favor. Fiz o que ele pediu e despejei um pouco de água na planta. Se me permite, o correto é floricultura e não flor de cultura. Ah, isso mesmo. Essas coisas do português. A gente aprende uma expressão e desaprende outras 10. O supervisor de texto pegou as folhas e com um gesto fez sinal de silêncio, para que pudesse se concentrar em meus escritos recentes. Pedi licença para atender um chamado na área cirúrgica. Um de meus pacientes sentiu dor após o efeito da anestesia. Dei uma boa olhada, estava tudo em ordem com a cirurgia em si e os sinais vitais. Aviei um analgésico e 30 minutos depois voltei para minha sala, de onde o Dr. Smith me aguardava. Dr. Jean, o senhor entendeu bem aquilo que eu disse lá atrás. Escrever é isso, abrir o coração sem receio de ser julgado ou de perder a credibilidade. Muito pelo contrário, quem diz a verdade mostra que merece o respeito. Diga-me uma coisa que o seu leitor com certeza há de querer saber. Seria justo creditar a sua recuperação exclusivamente à gratidão? Refleti por alguns segundos. Foi mais um recurso, uma prática fundamental, um bom pontapé que me chutou para cima e me afastou do fundo do poço. Por mais que eu reconheça o esforço daqueles que me ajudaram e estenderam as mãos, só aceitei o tratamento a partir do instante em que me senti grato pelos meus acertos e erros. Afinal, estou aqui em parte por causa deles. Ninguém vive só de acertos. A partir daí, a gratidão foi escalada e se tornou protagonista em minha vida. Não dou um passo sem agradecer a Deus, a mim, à vida e aos que amo. Sem enxergar a gratidão, não sei onde ou como estaria hoje. Outra maneira justa de avaliar a situação é que, além da gratidão, a medicina, o apoio familiar, a atividade física, a yoga, a meditação, o autoconhecimento e a respiração consciente, tudo isso contribuiu, e a orientação que posso deixar aos pacientes de depressão ou pânico vai nesse resumo. Que se procurem múltiplos caminhos e soluções interdisciplinares, mas que não se esqueçam de agradecer a si e aos outros em cada passo. É um relato interessante. E os escapes conseguiu dar um fim a eles? Eu troquei os escapes pela gratidão. A bebida alcoólica, um dia grande aliada para extravasar o estresse, a pressão do centro cirúrgico e o peso de dirigir um hospital. Me conscientizei de que a gratidão é muito maior do que qualquer escape. E isso não aconteceu por nenhuma razão sublime. Foi uma questão matemática mesmo. O álcool me permitia relaxar como um analgésico. Assim que os seus efeitos cessavam, as dores causadas pelo estresse e pelo pânico voltavam, me sufocando. Já a gratidão tem efeito permanente. Quanto mais eu agradecia a tudo e a todos, inclusive a mim, maior se transformava a minha força para vencer a depressão e menor ficava a síndrome do pânico. Dr. Smith ficou me observando, parecia procurar as palavras certas. Dr. Jean, o senhor entende que há indícios para se cruzar dados lúdicos com dados científicos? Por exemplo, um estudo poderia determinar o tratamento de vícios,
que por vezes acompanha os pacientes de pânico e depressão. Com os devidos cuidados para que o tema seja introduzido no tratamento de maneira natural e agregadora, no lugar de apresentá-lo como uma solução central e única. Entendo que a ciência vai encontrar meios para mensurar, apontar e relatar novos estudos que complementariam as pesquisas existentes. Acho que é por aí, Dr. Jean. Reparo que a gratidão teve papel central no tratamento do jogador indisciplinado que enfrentava o alvo. Mas um atleta carrega as vantagens hormonais da prática esportiva. Como poderíamos contribuir com o leitor que está deprimido ou tem algum deprimido na família? O que ele deveria fazer para patriarcar a gratidão e vencer a depressão? Agora o senhor fez uma pergunta excelente, Dr. Smith. A saber, o correto é praticar e não patriarcar. Acho que, embora a cura seja por indivíduo, quem está amorosamente próximo precisa usar a empatia para adentrar no universo da pessoa deprimida. Não fosse a empatia de Mirella e sua capacidade de abrir os meus olhos para que eu pudesse reconhecer e agradecer tudo que havia construído, o gigante da depressão seria cada vez maior. Porque esta é a sensação de quem enfrenta a depressão. Parece que a doença é gigante e o enfermo nanico. As mais céticas e cartesianas podem até questionar as suas respostas, Dr. Jean, mas vai ficando cada vez mais difícil recrutar a gratidão tal qual o Senhor provém, sem abrir mão da ciência e do pragmatismo. Alguém poderia tentar dizer que é uma solução meio Alice no País das Maravilhas. Eu, que já vi muitas coisas no campo da medicina, acredito no poder desse recurso. Mudar o mundo por meio da gratidão talvez seja um objetivo grandioso demais. E vários tentaram fazê-lo com relativo sucesso, inclusive fora da América do Sul. Percebo que o poder do seu livro terá um impacto mais intimista, mais um a um, o que me parece muito bom, já que as grandes mudanças da humanidade tiveram como ponto inicial uma pessoa, 2, 3, até que as massas fossem vencidas e convencidas. Logo, meu amigo, no xadrez das soluções para a humanidade, a gratidão expressa em sua obra me parece ser uma peça de grande relevância. Obrigado, e que assim seja, Dr. Smith. Até hoje não descobri como posso agradecer por tanta ajuda e elucidação. Saiba que sinto profunda gratidão por seus conselhos e apontamentos. Eu sei que estamos numa ótima troca. Tenho aprendido bastante. Por hoje, preciso ir. A outra amiga requer minha supervisão e marcamos um bate-papo. Siga neste caminho construtivo. O Senhor está se mostrando um autor que não deixa brechas. Virei daqui a 3 dias. Pode escrever com tranquilidade. Cadê sua esposa? Pelo jeito não deu certo. Uma pena. Vou ligar para a Mirella agora mesmo. Quem sabe ela está chegando. E com relação ao nosso próximo encontro, está combinado. De qualquer modo, amanhã é minha folga e não pretendo vir ao hospital, a menos que seja chamado. Nada questionarei sobre o meu supervisor retornar 3 dias depois. Dr. Smith vinha sendo bondoso demais e não faria sentido ditar maior regularidade nesses encontros de supervisão. Procurei o celular no bolso de dentro do jaleco a fim de ligar para Mirella. Disquei o número e levantei a cabeça. Só alguns segundos se passaram, tempo suficiente para que meu supervisor já tivesse deixado a sala. Mirella entrou antes que eu pudesse discar o seu número. Olhou a belíssima orquídea sobre a mesa e foi logo brincando. Oi, Mo.
Espero que tenha comprado essa orquídea para mim. Ou seria para outra pessoa? Não, meu amor, dessa vez o crédito pelas flores não é meu. Dr. Smith trouxe para você e saiu daqui nesse instante, agora mesmo. Mirella riu e brincou com a situação. Mais uma vez, nós nos desencontramos. Tô pronta para desistir, viu? Conversamos um pouco e em seguida fomos de mãos dadas até o carro. Vi Mirella partindo e concluí que chegava a hora de revelar o que estava escrevendo. Uma obra sobre a gratidão. Ela fazia parte disso. Dentre outros objetivos, a intenção do conteúdo é ajudar o leitor a procurar as vantagens da gratidão, para curar ou blindar as emoções, algo que Mirella fez por mim, quase de maneira inconsciente, mas com muita competência, enquanto me ajudava a fazer com que me sentisse grato. Mirella, portanto, foi vital para que eu me curasse as feridas e espantasse para longe os meus fantasmas. Ao leitor, sugiro que, além de sentir gratidão, estar mentalmente saudável requer a presença de uma figura como Mirella, alguém dotada de uma força suficiente para abrir os nossos olhos, mesmo que insistimos em mantê-los fechados. Alguém com vigor para nos emprestar a força que desaparece ou esmaece quando a depressão chega. Alguém que doe amor por saber que esse sentimento, fruto primogênito da gratidão, é o caminho. Mais cedo ou mais tarde, a gentileza e a compaixão providenciam o encontro da mente com o coração. Fim do capítulo 5. Muita gratidão até aqui. Gratidão.